A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Filemão, capítulo 1, porque só tem um capítulo, verso 4 ao 7, que diz assim: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Ora, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que nós há para com Cristo, tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Amém? Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo um homem chamado Filemão. Filemão era um servo de Cristo Jesus, alguém que ajudou muito o apóstolo Paulo na sua caminhada, e alguém que tinha uma igreja dentro da sua casa. E o apóstolo Paulo soube notícias a respeito de Filemão, e soube que o coração dos santos estava sendo reanimado através daquele homem. Pessoas que chegavam lá sem esperança, desanimados, cabisbaixas, caídas, deprimidas, depressivas, estavam tendo o seu coração reanimado através das palavras que ouviam de Filemão. Filemão era um homem que trazia uma palavra de Deus àqueles que estavam caídos, àqueles que estavam combalidos, àqueles que estavam completamente arrasados e destruídos. Deus usava Filemão para levantar essas pessoas, para que essas pessoas deixassem aquele estado de prostração, aquele estado de depressão, aquele estado de tristeza profunda e pudessem ter ânimo para louvar e adorar a Deus. Deus usava Filemão para reanimar o coração daqueles que estavam caídos. E hoje Deus quer levantar pessoas que tenham esse mesmo espírito, essa mesma força, esse mesmo ideal, essa mesma filosofia de vida, de ajudar aqueles que estão caídos a se levantarem, a serem verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus quer usar você que está nesse momento assistindo essa mensagem para reanimar aqueles que estão caídos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus quer usar você poderosamente para trazer vida àqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão arrasados espiritualmente, aqueles que estão em estado de depressão profunda, que não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais vontade de ir à casa de Deus, não tem mais vontade de ter comunhão com os irmãos, não tem mais vontade de buscar a Deus, não tem mais vontade de nada. Deus quer usar você poderosamente para que essas pessoas se levantem, para que essas pessoas se ergam, para que essas pessoas voltem a adorar a Deus e sejam verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Quantas pessoas chegaram na casa de Filemão completamente destruídos? Quantas pessoas chegaram na casa de Filemão completamente arrasados, caídos? E Deus usou a vida daquele homem para que aquelas pessoas se levantassem, se erguessem, saíssem do fundo do poço, pudessem voltar a adorar, pudessem voltar a ter vida, a viver com prazer, com alegria do Senhor, que é a nossa força. Quantas pessoas têm chegado até você
E a pergunta que eu faço para você que está assistindo essa mensagem: você tem sido instrumento de Deus para abençoar essas vidas? Você tem sido instrumento de Deus para levantar aquele que está caído? Você tem deixado Deus te usar para levantar aquele que está completamente destruído emocionalmente? Ou você tem feito algo contrário? Ou em vez de levantar essas pessoas através da palavra de Deus vinda pelos seus lábios, você tem cada vez mais destruído essas pessoas com palavras que têm trazido desânimo, que têm feito essas pessoas cada vez mais ficarem cabisbaixas, deprimidas, depressivas, sem ânimo para nada. Como você tem recebido essas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho? Você tem ajudado essas pessoas a se erguerem? Ou você tem pisado nessas pessoas? Porque existem aqueles que são usados por Deus para abençoar vidas, porque se permitem ser usadas pelo Senhor para abençoar vidas, para levantar os que estão caídos, para estender a mão àquele que está completamente arrasado e destruído, para que ele se erga, para que ele adore a Deus em espírito e em verdade, para que ele seja uma pessoa alegre, para que ele volte a viver. Mas existem aqueles que têm prazer em derrubar pessoas. A pessoa chega destruída na frente dela, ela é usada pelo diabo para destruir mais a vida dessa pessoa. E o pior de tudo é que ela ainda usa o nome de Deus para derrubar essa pessoa. E às vezes usa a palavra de Deus, em vez da maneira correta para ajudar as pessoas a se levantarem, ela usa da maneira incorreta para ferir mais as pessoas, para derrubar mais as pessoas, porque tem pessoas que têm prazer sádico em ver a queda do outro, a destruição do outro, e não o levantar do outro. Tem pessoas que têm um prazer sádico de saber quem é que caiu, e não tem um prazer de saber quem é que Deus levantou. Essas pessoas, elas estão em busca, com o radar delas, em busca de quem caiu para falar dessas pessoas. Fulano caiu, Beltrano caiu. E aí elas ficam fazendo aquele telefone sem fio, passando de pessoas para pessoas, que fulano caiu, que a vida de fulano acabou, que aconteceu isso na vida de fulano. Mas não tem a vontade no coração de ir lá ajudar aquele que caiu, de perguntar o que ele está precisando, de perguntar o que aconteceu, de ser instrumento de Deus para que essa pessoa se levante. Mas não, ela vai contando a vida dessa pessoa para outras pessoas, porque ela tem aquele prazer sádico de dizer que fulano caiu, que aconteceu isso na vida de fulano, que aconteceu isso na vida de Beltrano. E Deus não tem prazer nesse tipo de pessoa. Deus abomina esse tipo de comportamento. O que Deus quer é que sejamos irmãos, é que sejamos amigos, é que sejamos unidos. Deus quer uma igreja unida, uma igreja que sente a dor do outro, que sente a dor do próximo, que a tua dor é a minha dor. Por isso eu vou até você para te ajudar, porque a tua dor, o teu sofrimento é o meu sofrimento. Esse é o sentido do cristianismo, de sentirmos a dor um do outro, de procurar um ajudar o outro. Mas infelizmente nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não entendem isso. Elas não chegam nesse discernimento e elas têm prazer em ver o outro cair. Elas têm prazer em falar que fulano e Beltrano caiu. Elas têm prazer em ver as pessoas debatendo umas com as outras, questionando umas às outras, tendo discórdia e contenda entre uma e outra, e não tem prazer em ver a união, mas tem prazer em ver a separação. Então Deus hoje está falando: eu estou separando os bodes das ovelhas. Eu estou separando os bodes das ovelhas. Porque eu quero levantar um povo que seja genuinamente cristão, que sinta a dor do próximo e que estenda a mão para aquele que está caindo, para que ele se levante. Que seja instrumento e canal do Altíssimo para levantar aqueles que estão caídos. Seja você essa pessoa. Seja você quem Deus vai usar para levantar quem está caído,
para estender a mão para aquele que está destruído, para ir até essa pessoa dizendo: você não está sozinho, você não está sozinha, conta comigo, eu vou orar por você, eu vou clamar pela tua vida, eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você. O que você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. Seja você aquele que reanima o coração das pessoas, como Filemão era aquele que reanimava o coração dos santos. Não tenha prazer em ver a queda de ninguém. Não tenha prazer em ver a destruição de ninguém. Não tenha prazer em ver a derrubada de ninguém. Tenha prazer em ver Deus levantando homens e mulheres. Tenha prazer em ver Deus levantando aquele que está caído e fazendo dele uma nova criatura, um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Seja você instrumento de Deus para que essas pessoas se levantem. Receba essa palavra agora em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus está separando os bodes das ovelhas. E está dizendo: aquele que tem prazer na queda do outro, aquele que tem prazer em ver a derrota do outro, aquele que tem prazer em ver o outro cair, esse é bode, não é ovelha, mas aquele que estende a mão, aquele que sente a dor do próximo, aquele que vai em busca daquele que está caído para que se levante. Esse é ovelha. Seja ovelha do Senhor, não seja bode. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando olhamos para a vida de Filemão, nós vamos ver que Filemão estava subordinado a Paulo. E Filemão não questionava a autoridade de Paulo sobre a vida dele. Nós sempre estamos subordinados a quem Deus coloca diante de nós. Sempre estamos subordinados a uma autoridade espiritual. E hoje Cristo está falando para você: não questione a autoridade que eu coloquei sobre a sua vida. E não questione a autoridade da palavra de Deus. E não questione a autoridade de Cristo. Nós não estamos aqui para viver a palavra de Deus como convém a nós. Nós estamos aqui para viver a palavra de Deus como convém a Cristo, como está escrito na palavra. É assim que temos que viver. Nós temos que honrar os princípios e os valores da palavra de Deus e não questionar eles. Quantas pessoas estão questionando os princípios e valores da palavra de Deus, estão mudando a palavra em favor delas, e Deus está vendo tudo isso. Deus está abominando tudo isso. Deus está dizendo: isso é pecado. Quando você muda o texto bíblico, quando você distorce o texto bíblico, quando você muda a minha palavra, você está pecando. Você não tem que pregar a palavra como te convém, você tem que pregar a palavra como ela é. Você tem que viver a palavra não como te convém, você tem que viver a palavra como ela é. E o que está escrito, e o que a palavra de Deus está dizendo, é isso que você tem que viver. Então que Deus hoje levante pessoas como Filemão, homens fiéis ao Senhor, homens fiéis a Deus e a sua palavra, homens que pregam a palavra de Deus como ela é e não como convém a eles. Que você seja um pregador do amor e da justiça de Deus. Que você pregue a palavra de Deus como a palavra de Deus é, e não como convém a sua vontade. Que a sua vontade sempre esteja em conformidade com a palavra de Deus. Que a sua vontade sempre esteja submissa à vontade de Deus sobre a tua vida. E que você pregue a palavra de Deus sempre como ela é, e nunca como convém o seu desejo e a sua vontade. Mas que o seu desejo e a sua vontade esteja totalmente submisso ao desejo e à vontade de Deus, a palavra de Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus hoje está levantando uma geração de homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, pessoas que não deturpam a palavra, pessoas que não distorcem o texto bíblico, pessoas que não estão em busca de agradar pessoas, pessoas que estão em busca de trazer a verdade que liberta, a verdade que salva aqueles que precisam, para que eles se levantem, para que eles saiam desse fundo de
poço, para que eles conheçam a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que levanta. Pessoas que estão indo em busca de levar a verdade, aqueles que estão no engano, aqueles que estão na mentira, para que eles sejam libertos. Hoje Deus está levantando uma geração de pregadores, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Homens e mulheres que não deturpam a palavra, homens e mulheres que pregam a verdade, que pregam o amor e a justiça de Deus, porque Deus é amor e Deus é justiça, e nós temos que pregar o amor e a justiça de Deus e confrontar os homens nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas iniquidades. Nós estamos vivendo o último tempo da igreja sobre a face da terra. Falta muito pouco para Jesus voltar. Nós não podemos perder tempo, nós não estamos aqui para agradar seres humanos, nós estamos aqui para levar a verdade àqueles que estão no engano. Então pregue a palavra, pregue a verdade, doe o que doer, custe o que custar, mas essa verdade será libertadora, porque vai confrontar as pessoas nos seus delitos, nos seus pecados, vai despertar essas pessoas para a verdade, vai tirar essas pessoas desse fundo de poço, vai levantar os que estão caídos espiritualmente para seguirem a verdade, viverem a verdade e andarem na verdade. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Seja um pregador do amor e da justiça de Deus, que leva a verdade àqueles que estão no engano. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus está levantando uma geração de pregadores como Filemão, homens e mulheres que não deturpam a verdade, que são submissos a Deus e a sua palavra, e que levam a verdade àqueles que estão caídos, homens que reanimam o coração daqueles que estão desanimados. Homens e mulheres que reanimam o coração daqueles que estão desanimados. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Seja você um pregador do amor e da justiça de Deus. Seja você alguém que vai levantar aquele que está caído, levando a verdade a essa pessoa, tirando essa pessoa do engano, sendo aquela pessoa que leva uma palavra para aquele que está caído e faz ele se levantar. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Filemão, nós vamos ver algumas características que eu quero colocar aqui para você. E que você possa atentar para essas características de Filemão e levar isso como lição de vida para você. A primeira delas é a adoração mesmo em meio à dor e o sofrimento. É muito fácil adorar a Deus quando as coisas estão indo bem. É muito fácil. É muito fácil adorar a Deus quando as coisas estão ótimas. Agora, adorar a Deus na dor e no sofrimento é que revela a quem verdadeiramente você serve. Quem verdadeiramente reina no seu coração. Se é Cristo ou se é o diabo. Se é Cristo ou se é você mesmo que está reinando dentro do seu coração. O sofrimento revela quem está dentro de nós, a quem servimos. Porque é na hora do sofrimento em que a gente mostra que realmente servimos a Cristo ou não servimos a Ele. Então o sofrimento é a escola da adoração. Porque a verdadeira adoração ela vem no sofrimento. E quanto mais você adora a Deus em meio ao sofrimento, mais você se fortalece na fé. Mais você cresce espiritualmente. Mais você cresce na graça e no conhecimento de Cristo. Mais forte espiritualmente você fica, porque você consegue adorar a Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento. Você consegue ir para a oração em meio à dor, em meio ao sofrimento. A dor e o sofrimento ou faz você se revoltar contra Deus, ou paralisa você, ou faz você ousar em fé. Tem gente que se revolta contra Deus e mostra que realmente não serve a Cristo. Está servindo ao diabo ou a ele mesmo. Tem gente que se paralisa, que também mostra que não está servindo a Cristo. Porque está paralisado, porque não consegue fazer nada. E tem gente que, em meio à dor e ao meio ao sofrimento, mostra
que mesmo em meio a tudo que está passando, nada pode parar ele, porque quem reina nele é Jesus. Quem está dentro do coração dele, reinando no coração dele, é Cristo, e nada pode parar ele, porque maior é aquele que está nele do que o que está no mundo. Então que você receba essa palavra. Irmão, entenda o seguinte, se Deus está permitindo você passar pela dor e pelo sofrimento, não é para te enterrar na areia, não é para destruir você, não é para acabar com você, não é para matar você. Se Deus está permitindo isso acontecer na tua vida, é para que você cresça na graça e no conhecimento dele, porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então que você entenda que a verdadeira adoração ela surge no meio da dor. O período que a igreja mais cresceu foi quando ela foi perseguida. O período que a igreja de Cristo mais cresceu foi quando ela foi perseguida. Os maiores hinos de adoração ao Senhor foram escritos em tribulação. Se Deus está permitindo você passar tudo que você está passando, é porque Ele quer te levar a um nível mais alto de intimidade com Ele. Levar você a um nível mais alto de graça e de conhecimento dEle. E fazer com que essas experiências que você está passando se tornem experiências que você vai passar para outras pessoas, consolando outras pessoas, da mesma forma que você foi consolado por Cristo quando passou pelo que você está passando. Então que nesse momento de dor e de sofrimento, você mostre que você serve a Cristo, que você tem adoração dentro do teu coração, e que nada vai parar você de adorar. Nada vai fazer com que você paralise, mas você vai adorar mais ainda, porque você vai crescer mais ainda na graça e no conhecimento de Cristo. Você vai se tornar cada vez mais íntimo de Deus, porque a dor e o sofrimento é a escola da adoração, aonde sai a perfeita adoração. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. A dor e o sofrimento não vai te parar, mas vai fazer você crescer na graça e no conhecimento de Cristo, em intimidade com Cristo, e a forma com que Cristo vai te consolar. Você vai ser usado por Deus para consolar outras pessoas que vão passar pela mesma experiência que você está passando hoje. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Assim como Filemão adorava a Deus em meio à dor e ao sofrimento, você vai adorar a Deus em meio à dor e ao sofrimento, e vai sair muito mais forte disso, com muito mais força, com muito mais fé, com muito mais maturidade, com um crescimento extraordinário na graça e no conhecimento de Cristo, fazendo com que essas experiências sejam experiências para passar para outras pessoas, dizendo, eu já passei por isso e Deus me surpreendeu, Deus fez isso e isso na minha vida, Deus que fez na minha vida vai fazer na tua também. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Cada experiência que você vai passar em meio à dor, em meio ao sofrimento, vai ser aprendizado para passar para outras pessoas, e você vai passar por tudo isso sendo vitorioso, e vai dizer, assim como eu venci, você vencerá também, para todos aqueles que Deus vai colocar no seu caminho para passar essas experiências que você está passando hoje. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segundo, a segunda característica que nós vemos na vida de Filemão é a gratidão por tudo a Deus. A Bíblia diz, em tudo é graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, que você tenha um coração grato a Deus, que você não agradeça a Deus apenas nos momentos bons, mas que você saiba agradecer a Deus também nos momentos ruins. Porque a vida cristã, irmão, não é de flores. A vida cristã é uma vida que tem flores, mas também tem espinhos. A vida cristã é uma vida que tem lutas e dificuldades. Não é uma vida apenas florida, perfumosa, não. Mas é uma vida onde também tem os espinhos, onde também tem as lutas, onde também tem as dificuldades. Jesus não mentiu para a gente. Ele falou, não tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a vida cristã é uma vida de muitas lutas e muitas dificuldades também. Teremos os bons momentos, teremos os momentos
maravilhosos, mas também teremos momentos de muita luta, de muita dificuldade, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Então vai vir luta, vai vir tribulação, vai vir aflição, mas em Cristo seremos mais que vencedores e nada vai poder nos separar do amor de Deus. Então que você tenha gratidão a Deus, não só pelas coisas boas, não só pelas bênçãos recebidas, não só pelo cumprimento das promessas, mas que você aprenda a agradecer a Deus em meio aos momentos ruins, sabendo que Deus está permitindo aquilo para ser uma escola de adoração para você, para que da sua boca, para que do seu coração saia uma verdadeira adoração, para que você viva em adoração em espírito e em verdade. A mesma adoração com que você rasga o seu coração na presença de Deus é a mesma adoração que você vive, dizendo que Deus é bom, dizendo que Deus é maravilhoso, vendo a mão de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha um coração grato ao Senhor. Está tudo de bom acontecendo na sua vida, seja grato. O mundo está caindo na sua cabeça, seja grato. O Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça, e a vide não dê o seu fruto, e o produto da oliveiramento, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque estava dizendo era o seguinte, ainda que o mundo caia na minha cabeça, ainda assim eu vou louvar a Deus, ainda assim eu adorarei, ainda assim eu engrandecerei o Deus da minha salvação. Então que você aprenda a ser grato a Deus por tudo, nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque aquele que é grato a Deus por tudo, Deus sempre dá um escape, Deus sempre dá um livramento, Deus sempre dá para essa pessoa um ensinamento e faz essa pessoa sair do que está passando e se tornar mais forte, vitoriosa, para a glória e honra e louvor do nome do Senhor Jesus. Os momentos difíceis, com gratidão no coração, deixando Deus operar, se entregando ao agir de Deus, vai fazer de você uma pessoa muito mais forte, vitoriosa nessas tribulações e alguém que vai dar um testemunho da glória de Deus para aqueles que precisam ouvir que você passou por momentos difíceis, mas Deus foi fiel, porque Ele é fiel àquele que sempre anda em fidelidade diante dEle. Deus sempre é fiel em tudo. Deus sempre é fiel em tudo. E aquele que anda em fidelidade diante de Deus, desfruta da fidelidade de Deus, porque Deus sempre é fiel. Nós somos infiéis, mas Deus permanece sempre fiel. Mas só desfruta da fidelidade de Deus, aquele que é fiel a Ele. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que você seja uma pessoa com gratidão no coração, nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento e nos momentos bons. E todos aqueles que Deus vai colocar no teu caminho, você seja instrumento de Deus para contar o teu testemunho, o que Deus fez na tua vida e como Deus fez na tua, vai fazer na vida deles também. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. A terceira característica que nós vemos na vida de Filemão, a terceira característica é palavras de fé e esperança em meio ao caos. Tem gente que no meio do caos traz mais palavras negativas ainda. E derruba mais ainda as pessoas. Tem gente que no meio do caos, em vez de ela trazer uma palavra de esperança, aí que ela traz aquela palavra mesmo para derrubar mais as pessoas ainda. Você conhece alguém assim? Você conhece uma pessoa que quando vê o caos, em vez de ela trazer palavra de esperança, ela só traz palavra de desespero e deixa a situação pior do que já está? Mas Filemão era o contrário disso. Filemão, quando ele via o caos, ele trazia palavras de esperança para trazer ânimo ao coração daqueles que estavam desanimados. Mas ele não fazia isso baseado numa filosofia de vida, ele fazia isso baseado na palavra de Deus, que diz que para Deus não há impossível. Então que você seja alguém que traga fé e esperança em meio ao caos, para que aqueles que estão caídos possam se levantar e não cair mais ainda, e não afundar mais ainda. Seja alguém
que traga fé e esperança em meio ao sofrimento e à dor das pessoas, para que elas possam se reerguer novamente. Seja instrumento de Deus para trazer esperança aonde não existe mais esperança, para trazer fé aonde não existe mais fé. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quarta característica que nós vemos na vida de Filemão é a perseverança na oração. Persevere na oração. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, perseverai na oração, velando nela com ações de graça. A Bíblia diz, orai sem cessar. Nós temos que perseverar na oração. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela só cresce em meio à oração. Ela só consegue se tornar um verdadeiro adorador em meio à oração. Ela só consegue se tornar uma pessoa com fome de Deus, com fome da palavra de Deus em meio à oração. A oração é que levanta o homem e a mulher de Deus para que ele busque a Deus, para que ele busque a palavra, para que ele busque a Deus em todos os momentos da sua vida. Então que você persevere na oração, que a sua vida seja uma vida de oração. E perseverar na oração é entender que oração não é só pedir. Nós temos que colocar em oração as nossas súplicas, os nossos pedidos, mas a oração não é isso. A oração é saber adorar a Deus. A oração é saber chegar diante de Deus com palavras de adoração, com palavras de louvor. Isso é oração. E no meio dessa oração, você colocar diante de Deus as suas súplicas, os seus pedidos. Mas tem muitas pessoas que não entendem o que é oração e acham que oração é fazer uma lista de pedido para Deus. A pessoa começa a orar só pedindo, quando ela termina de pedir, ela diz em nome de Jesus, amém. Você tem que entender que vida de oração é vida de louvor, é vida de adoração. Vida de oração é você se trancar dentro de um quarto e passar horas ali apenas adorando, engrandecendo, louvando o nome do Senhor. E quando você vai ver, as horas se passaram e você nem viu. Porque foi tão bom estar na presença de Deus. Isso é vida de oração. Vida de oração não é fazer lista de pedido para Deus. Você pode colocar os seus pedidos diante de Deus em oração. Mas vida de oração é louvor, é adoração, é entrega, é rasgar o coração na presença de Deus. Isso é vida de oração. Isso é perseverar em oração. Então que você aprenda hoje o que é perseverar em oração. É estar sós com Deus, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome dEle, sentindo a presença dEle, com o coração quebrantado e contrito na presença dEle, com lágrimas nos olhos, e de repente você acorda depois. Ali você abre os seus olhos, melhor falando, e você vai ver que tem lágrimas no chão, o seu corpo está suado, o tempo passou, você não viu, porque você ficou horas e horas orando a Deus, louvando, engrandecendo, entoando louvores a Deus em oração, através da adoração. Isso é oração. Oração não é apenas chegar diante de Deus e falar, Deus, faz isso, aquilo, em nome de Jesus, amém. Jesus, eu preciso disso, em nome de Jesus, amém. Oração é adoração, oração é louvor, oração é entrega, oração é rasgar o coração na presença do Todo-Poderoso. E no meio disso, você pode colocar suas súplicas e os seus pedidos diante de Deus. Mas o foco é adorar, é louvar, é engrandecer, é entoar louvores a Deus. Isso é oração. Então que você aprenda a perseverar em oração, a se trancar dentro do seu quarto, em algum lugar onde você possa ter um momento de intimidade com Deus e começar a adorar, a louvá-lo, engrandecê-lo, e de repente você se esquecer das horas, e as horas passarem, e quando você vai ver, passou uma tarde inteira. E você ficou aquela tarde inteira louvando, adorando, engrandecendo e entoando louvores ao Senhor, adorando a Ele em oração. Isso é perseverar em oração. Receba essa palavra em nome de Jesus. A quinta é perseverança em ler e praticar as Escrituras Sagradas. Você tem que aprender a perseverar na leitura e na prática das Escrituras Sagradas.
Quanto tempo você tem parado para ler a palavra de Deus? Quanto tempo você tem parado para meditar na palavra de Deus? Você tem que aprender que ler a palavra de Deus, que meditar na palavra de Deus é prioridade na sua vida. Porque é a palavra de Deus que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. É a palavra de Deus que alimenta o nosso ser espiritual. Quem não se alimenta da palavra definha espiritualmente, morre espiritualmente. Quem não tem conhecimento da palavra é levado por todo o vento de doutrina, é enganado por falsos profetas e por falsos mestres. Mas quem tem conhecimento da palavra está firmado na rocha que é Jesus. E por mais que se levante falsos mestres, por mais que se levante falsos profetas, ele não é enganado, ela não é enganada, porque está firmada em Jesus, porque está firmada na palavra, firmado na palavra. Então que você priorize a leitura e a meditação da palavra de Deus na sua vida. E o diabo não vai te enganar. E os falsos mestres não vão te enganar. E os falsos pastores não vão te enganar. E os falsos profetas não vão te enganar. Porque a sua fé vai estar alicerçada na rocha que é Cristo. Vai estar alicerçada na palavra de Deus. Ganhe o seu tempo lendo a palavra, praticando a palavra, meditando na palavra. Você vai se alimentar, você vai ficar forte espiritualmente, você vai ter bagagem para poder não ser enganado por nenhum falso pastor, por nenhum falso mestre, por nenhum falso profeta. Receba essa palavra em nome de Jesus e você vai ser instrumento de Deus para levar a palavra genuína e verdadeira do Senhor àqueles que precisam ouvir o verdadeiro evangelho. Não o evangelho do oba-oba, não o evangelho do nada a ver, não o evangelho do tudo pode, não o evangelho da prosperidade, mas o verdadeiro evangelho que confronta o homem nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas iniquidades, para que eles se libertem dos seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados, entregando a vida totalmente a Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus vai te usar poderosamente para levar o verdadeiro evangelho àqueles que estão precisando, porque a sua mente estará cativa à palavra de Deus, porque assim como era Filemão, assim será você, uma pessoa que lê e medita na palavra, que está alicerçada em Cristo, alicerçada na palavra, e não pode ser enganada por nenhum falso pastor, por nenhum falso mestre, por nenhum falso profeta, mas será alguém que vai levar a genuína palavra de Deus àqueles que estão cativos nas trevas e que precisam ouvir a verdade para serem libertos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Sexto, não culpava a Deus e nem a ninguém pelos seus problemas. Tem gente que não assume a sua própria culpa, que não assume os seus erros, que está passando vento na vida, porque na vida a gente colhe aquilo que a gente planta. E a pergunta é, você tem colhido vento? É porque você tem plantado vento. A Bíblia diz, não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, porque aquilo que um homem semear, isso sem fará. Aquele que semeia da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Se você está colhendo vento para a sua vida, foi você mesmo que semeou isso. Você não tem que culpar Deus pelo vento que você está colhendo. Você não tem que culpar A, B ou C pelo vento que você está colhendo. Você semeou o vento, é por isso que você está colhendo ele. Filemão não culpava os outros pelos problemas, pelos erros dele, pelos fracassos que ele tinha também. Mas ele sabia que ele errou e por isso ele ia diante de Deus pedir perdão pelos seus erros. É muito fácil as pessoas culparem os outros, culparem a Deus pelo que está acontecendo e não assumir a culpa. E não assumir o erro. Deus está cansado de pessoas que por arrogância, por soberba, por altivez, não assumem a sua culpa, não assumem os seus erros e culpam os outros e culpam a Deus pelo vento que está soprando contra eles. Então que hoje você veja o que você plantou. E por isso você está colhendo o que você está colhendo. E hoje, com humildade diante de Deus, você coloca o seu joelho no chão e a sua boca no pó e peça perdão.
e diga: Senhor, me ensina a semear coisas boas, para colher coisas boas. Não me deixa, Senhor, semear aquilo que vai trazer coisas ruins para a minha vida. Aquilo que vai fazer eu colher uma semeadura ruim para a minha vida. Não deixa, Senhor. Me ensina a semear o que é bom. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus quer te ensinar. Primeiro você descer do pedestal, sair da tua arrogância, sair da tua soberba, da tua altivez, da tua prepotência. Saia hoje. Reconhecer o que você semeou de errado. Pedir perdão a Deus, confessando a Deus. E dizer: Senhor, me ensina a fazer o que é certo para colher coisas certas. Porque eu não quero mais errar. Eu quero andar em conformidade com a tua vontade. Faça isso hoje. Você verá a mão de Deus ao seu favor. Porque todas as vezes que Filemão errava, ele confessava diante de Deus. E Deus perdoava os seus pecados, ensinava ele a não errar mais. E por isso ele tinha autoridade para ter uma igreja dentro da casa dele. E para reanimar o coração daquele que estava caído. Porque ele era exemplo. Seja exemplo de cristão para quem Deus vai colocar na tua frente. Para a tua família e para todos aqueles que Deus vai colocar diante de você. Seja exemplo de cristão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Reconheça os teus erros. Confessa, peça perdão e peça: Senhor, me ensina a semear o que é bom, para que eu não venha errar mais. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Filemão não fazia acepção de pessoas. Filemão não tratava pessoas de maneira diferente. Não faça acepção de pessoas. Ah, porque fulano é instruído, fulano é bem economicamente. E aí você dá mais acolhida a fulano porque ele é instruído, é bem economicamente, do que aquele que é pobrinho, do que aquele que não tem tanta instrução. Não, isso não é de Deus. Nós temos que tratar todos de igual maneira, porque todos somos iguais diante de Deus. Quem chegava na casa de Filemão para congregar, poderia ser a pessoa mais rica ou a pessoa mais pobre, ele tratava todos de igual maneira. Ele não fazia acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Todos somos iguais diante do Deus que servimos. Oitavo, respeitava e obedecia à sua liderança. Ele estava debaixo da liderança de Paulo. Ele respeitava e obedecia a liderança de Paulo. Seja alguém que respeita a sua liderança e obedece à sua liderança. Nono, não era invejoso, mas torcia pelo sucesso dos irmãos. Quantas pessoas, quando vem você prosperar, quando vê as portas se abrir para a sua vida, quando vê as coisas acontecerem na sua vida, sentem inveja e ficam torcendo contra você. E detalhe, muitas dessas pessoas, infelizmente, estão dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, ocupando cargos ministeriais. Mas não se conformam com o teu sucesso, não se conformam com o lugar onde Deus te colocou. Não seja como essas pessoas, seja como Filemão, que quando via o seu irmão prosperar, e quando via as portas abrirem para o seu irmão, ele ficava feliz, ele ficava alegre, porque ele se alegrava com aqueles que se alegram, e chorava com aqueles que choravam. Seja alguém que se alegra com quem se alegra e chora com aquele que chora. Não tenha inveja de quem cresce, não tenha inveja de quem prospera, não tenha inveja de quem chega longe, não tenha inveja. Seja a vitória dele a tua vitória, seja a alegria dele a tua alegria. Torça sempre pelo sucesso do próximo e você vai ver que a mão de Deus sempre estará ao seu favor. E para a gente terminar, não amava o dinheiro, mas buscava ser sempre cheio do Espírito Santo. Filemão não era uma pessoa que se corrompia por causa de dinheiro. Quem entrava na casa dele dava maior oferta e não tratava melhor a pessoa por causa disso. Ele não se vendia por dinheiro. Ele não se corrompia por causa de dinheiro. E quantas pessoas hoje no nosso meio, pastores, profetas, evangelistas, mestres, que se corrompem por causa do dinheiro, que se vendem por causa do dinheiro. Quando Deus está falando, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não pode se vender, você não pode se corromper por causa do dinheiro. O dinheiro não tem que dominar você. Você tem que ser fiel a Deus em todo e qualquer lugar que Deus te colocou. E não querer prosperar de maneira ilícita, de maneira que não é correta. Você tem que ser honesto sempre.
Você não pode amar o dinheiro, não pode se corromper por causa de dinheiro e nem tratar as pessoas melhores porque são bem economicamente, mas tratar todos de igual maneira. Siga o exemplo de Filemão. Não se corrompa por causa de dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro as pessoas se prostituem, por causa do dinheiro as pessoas se corrompem, por causa do dinheiro as pessoas se vendem, por causa do dinheiro as pessoas passam por cima de uma das outras, as pessoas destroem a reputação das outras, as pessoas matam as outras, tudo por causa do dinheiro. Não se corrompa, não se venda, não sirva a mamão, não sirva ao dinheiro. Sirva a Jesus Cristo e você verá que Ele é o teu pastor e nada te faltará, porque você é fiel a Ele e não é fiel ao dinheiro. Você não vive para amar o dinheiro, você vive para amar a Cristo e fazer a vontade de Cristo e andar de conformidade com a palavra de Deus e crescer todos os dias na graça e no conhecimento de Cristo, ser instrumento de Deus para trazer ânimo, para trazer salvação àqueles que estão caídos, àqueles que estão desanimados, àqueles que estão destruídos. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com vocês e depois eu vou orar pela sua vida, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Nesse momento, a palma da sua mão para cima, vamos orar ao Senhor, o Pai Nosso primeiro. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, a sua cabeça curvada, a palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada vida, meu Pai, que assistiu essa mensagem. Que todos sejam ricamente abençoados. Que o Senhor repreenda, meu Pai, toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado contra essas vidas, que caia tudo por terra agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo nesse momento, que o Senhor derrame sobre eles a Tua glória, que o Senhor traga um avivamento, um renovo espiritual sobre a vida dessas pessoas, e que eles possam entender essa palavra, viver, Senhor, para fazer a Tua vontade, e ser instrumentos de Ti, Senhor, para trazer ânimo àqueles que estão desanimados, para trazer salvação àqueles que estão nas trevas. Eu abençoo cada uma dessas pessoas, a família de cada uma delas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. Que você compartilhe essa mensagem que foi pregada hoje com o máximo de pessoas que você pode. Você que vai me assistir pelo YouTube, dá o seu joinha, faz seu comentário, se inscreve no canal, compartilha a mensagem. Você que vai me assistir pelo Instagram ou pelo Facebook, a mesma coisa, dá aquele joinha, faz um comentário, compartilha a mensagem. Irmãos, eu preciso muito da sua ajuda para chegar ao máximo de pessoas que eu posso. E Deus me deu essa missão de pregar o Evangelho. E que você me ajude nessa missão. Seja parceiro desse ministério. Compartilhando essa mensagem. Dando seu like. Fazendo seu comentário. E se me assistir pelo YouTube, se inscreve no canal. Irmãos, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. A paz de Cristo.